Gastar dinheiro com nerdice, claro, se você é nerd como eu, é uma coisa muito prazerosa. Dá uma alegria que, assim, é inexplicável. Assim a vida da leitora vai seguindo, ela lendo um pouquinho de cada vez. Completamente fora da casinha. E aí, gente, eu segui com a minha vida. Olá, vlog! Gente, mais uma semana se passou e eu não comecei esse vlog quando eu deveria ter começado. Hoje é terça-feira, dia 15 de novembro, agora são 11h29. Estou gravando alguns vídeos, era pra ter começado esse vlog antes, mas a vida aconteceu e eu não tive tempo, tá? O que aconteceu desde a última vez que falamos? Eu concluí a leitura de Os Filhos de Odin, que tem o audiobook na Storytel. É uma história original na Storytel, narrado pelo Wendel Bezerra, que é um dublador, tá? Se vocês não conhecem dubladores, eu sou fã de dublagem, então ouvir essa história com a voz do Wendel foi muito legal, tá? É história de mitologia, não achei muito diferente de mitologia nórdica do Neil Gaiman, tem muito pouca coisa ali de diferente. Esse livro eu fui descobrir que ele já foi publicado aqui no Brasil algum tempo atrás pela Editora Única. Então quando eu for colocar ele no Scooby eu vou usar ele, porque se você joga Os Filhos de Odin, é a versão que aparece, tá? Então Storytel, vamos trabalhar aí e colocar aí os audiobooks originais de vocês no Scooby pro leitor poder marcar, porque tem que ficar colocando isso, é meio, né? Estou lendo ainda, lutando com a leitura de... Até esqueci o nome do livro, gente. Tudo é Virtual, do Stephen King. Gente, tava lendo um conto, assim, chatíssimo, tá? Eu acho que esse é um dos... Depois eu vou pesquisar. Esse talvez seja um dos livros que o Stephen King escreveu completamente fora da casinha. Porque tem algumas coisas assim, tá? Que o Stephen King escreveu alguns livros meio... Não sei se... Sei lá, bêbado, não sei, tá? Eu sei que é bem chato, é bem diferente das coisas dele, das outras duas histórias dele que eu já li. Mas é um livro de contos, né? Tem isso também, mas eu tô achando tão chato. Eu esperava tão mais do Stephen King. Não sei, vamos ver na hora que eu chegar no conto que inspirou aquele filme 1408, que na época que eu assisti eu gostei pra caramba. Eu espero que esse conto seja legal, né? Bem escrito, pelo menos. Porque bem escrito tá, gente? Mas tá puxado pra mim, tá puxado. E aí, estou lendo também Mistborn. Eu já avancei bem na leitura. Eu estou na página 534, tá? Então, ó, falta só isso daqui. Eu li bastante nesse feriado desse livro. Então, foi bom pra dar um gás aí. Ontem, eu terminei. Ai, agora vai começar o desespero. A primeira parte da 4ª temporada de Manifest. Quem acompanhou os vlogs aqui do canal em que eu estava assistindo, né? Eu reassisti a primeira temporada, que eu já tinha assistido na época que passou na Globo. E quando estreou na Netflix, eu assisti tudo, né? Reassisti a primeira, assisti a segunda e a terceira. E eu tinha algumas teorias. Uma delas é que histórias assim envolvendo aviões e que coisas estranhas acontecem, tá todo mundo morto e as coisas estranhas que estão acontecendo é porque tem alguém querendo avisar eles. No final da 4ª temporada eu acho que não é isso, tá? Tem inspirações nessa questão religiosa, em mais de uma religião? Tem. Já estava claro isso ao longo das mitologias que são citadas nas temporadas, mas a 4ª temporada deixou... Aparentemente, o final da primeira parte da 4ª temporada deixou bem claro o que vai... Não o que vai acontecer, mas... eu tô tentando falar de um jeito que sem dar spoiler, sabe? Porque é uma série que é legal você descobrir o que tá rolando. Deixou bem claro de onde vem a fonte pro que tá rolando agora, sabe? E não é o que eu achava, tá? Não tá todo mundo morto, não. Pode até tá, mas não do jeito que eu pensava. Não é um negócio... espírita, por exemplo, não desse jeito,
tá? Não é o estilo de um filme que eu já mencionei que eu assisti. Então, achei interessante e achei muito legal como que a série usou também elementos assim, científicos entre aspas, tá? Porque eu não fui pesquisar, as loucuras que a série cita, gente, eu não fui pesquisar pra saber se certas coisas são cientificamente comprovadas, tá? Mas tem cientistas na história que estão pesquisando o que tá acontecendo, por mais que às vezes a explicação pareça ser algo divino, sabe? Então, tem aí essa união entre ciência e diferentes religiões que eu achei muito interessante a forma como a série aborda. Estou um pouco desesperada pelo final. Eu tenho uma teoria, mas eu não posso falar ela. Então, eu vou ficar bem quietinha, porque eu tenho uma teoria que... Ah, enfim, gente, eu vou ficar bem quietinha, porque essa teoria é um puta de um spoiler, tá? Mas é isso. Seguimos por aqui, nessa loucura total de eu lendo 4 livros ao mesmo tempo, em mídias diferentes, então... Heartstopper, o volume 2 eu ainda não terminei. Tô lendo o e-book de Tudo Eventual. Devo começar um outro livro em e-book hoje. Tô lendo Mistborn. Então, assim a vida da leitora vai seguindo, ela lendo um pouquinho de cada vez. Enfim, né, gente? Minha memória, pelo menos, tá boa. Porque eu, né, tô lendo... Eles não falam que você lê mais de um livro ao mesmo tempo é bom pra memória, então... Bom, gente, é isso. Vou seguir aqui com as minhas gravações e esse vlog vai ser um vlog, no caso, de quarta, quinta, terça, né, que é hoje, quarta, quinta, sexta. Então, esse vlog não é nem de uma semana, de 4 dias. Eu vou melhorar, tá? Eu vou melhorar nos vlogs, tá bom? E o que era pra ser um vlog de 15 dias virou um vlog de um mês. Por quê? Eu gravei o take anterior, né? E aí, gente... Eu segui com a minha vida, tá? Muitas coisas acontecendo. E aí eu cheguei à conclusão de que naquela semana, ou seja, o vlog, se fosse sair 2 vlogs, o plano era que um vlog saísse no sábado passado, dia 19, hoje é terça-feira, dia 22, acho que eu já falei isso, enfim. Até perdi a habilidade, desculpa, que grava vlog. Só que assim, eu ia correr, eu ia atualizar vocês muito pouco, ia ficar, tipo, falando, olha só, tá. Seguimos no mesmo, porque assim, basicamente eu continuei lendo Mistborn, que ainda tô lendo, eu tô na página 560, tô quase terminando na real, enfim, gostando, já tá dando pra ver alguns desdobramentos aqui de toda essa mitologia que o Brandon Sanderson criou aqui, mas eu não vou falar muito agora, porque é aquele medo de dar algum spoiler, tá? Só vou falar mesmo quando eu finalizar o livro, o que eu achei. Mas, de modo geral, eu acho que o primeiro livro, pra mim, tem mais impacto do que esse, tá? Esse segundo livro, que é o Poço da Ascensão, né? No primeiro livro a gente vai conhecer esse mundo, toda essa questão da holomancia que o Brandon Sanderson criou, e ele vai explicar que é o Senhor Soberano, tem toda aquela questão que eles precisam destruir, né, acabar com esse regime ditatorial do Senhor Soberano, e aqueles, né, já é depois do desdobramento do primeiro livro, que eu não vou falar o que é, pra não dar spoiler, e a gente basicamente vê eles dentro dessa cidade, que é Luthadel, tentando evitar que essa cidade sofra um cerco. E é basicamente isso, tá? Enquanto tem outras coisas paralelas sendo ali desenvolvidas a respeito dessa questão das brumas, dessa mitologia desse Poço da Ascensão, do Herói das Eras. Então, acho que agora que a história tá começando a construir possibilidades de quem pode ser o verdadeiro Herói das Eras. Mas eu tenho ainda 2 hipóteses, tá? Aqui o Sazed acredita que é uma pessoa. E eu acho que... Tá, pode ser essa pessoa. Mas tudo leva a crer que é ela. Mas tem um momento que o Brandon Sanderson dá a entender que pode ser uma outra pessoa que não tem nada a ver com esse rolê de helomancia, de nada disso. Vou parar de falar de Mistborn, porque está passando um helicóptero aqui, vocês já sabem como é que funciona. E outra, pra não dar nenhum spoiler. O helicóptero passou e eu vou fazer uma pausa no tópico leituras, mas vou continuar no âmbito da cultura pop pra falar com vocês que no sábado passado, dia 19,
eu tive uma das experiências mais fantásticas que eu já tive na minha vida. Por quê? Eu fui assistir com umas amigas aquele Senhor dos Anéis em concert, nesse caso do primeiro filme, tá? De A Sociedade do Anel. Eu sei que tem de As Duas Torres também. Eu vi, acho que um vídeo do Bolseiro, eu vi só o título do vídeo, falando das Duas Torres em concert. Então, assim, já estou preparadíssima para ir quando eles vierem aqui em Belo Horizonte. Foi nas Minas, esse concerto, assim, passa o filme num telão legendado, enquanto uma orquestra toca e canta as músicas do filme. E, assim, a trilha sonora do Senhor dos Anéis é belíssima. Pra quem gosta de Senhor dos Anéis, pra quem gosta de trilha sonora de filme, é um prato cheio. Além do que, foi a primeira vez que eu assisti Senhor dos Anéis no telão. Na época que estreou os filmes no cinema, eu era ali adolescente, eu não fui ao cinema assistir. Gente, assim, é incrível. Eu gravei algumas imagens do telão, só mostrando o logo, porque assim, eu não fui lá pra poder ficar filmando. Eu fiz alguns stories também no Instagram, mas eu não fui lá pra ficar filmando. Eu fui lá pra curtir essa experiência. E, sinceramente, foi a última coisa que me passou pela cabeça. Eu gravei algumas partes só pra mostrar o telão, algumas coisas assim. Eu não tava tão na frente assim, mas tava dando pra ver tava dando pra ver a orquestra, ver o filme, ler a legenda, tudo direitinho. Mas eu falei com as minhas amigas, assim, os lugares mais próximos, obviamente, são mais caros. Falei, se tiver lugar, vaga, sentado do lado do maestro, a gente vai, tá? Para as Duas Torres. Porque, assim, é espetacular. É espetacular, assim, gastar dinheiro com nerdice, claro, se você é nerd como eu, gastar dinheiro com nerdice, e minhas amigas são, nossa, elas entendem, é uma coisa muito prazerosa. Dá uma alegria que, assim, é inexplicável, tá? Acho que por isso que o leitor tem tanto livro, é por isso que a CCXP lota, é por isso que esse concerto tava lotado no dia que eu fui, e eu não tenho dúvida de que no domingo também tava lotado. É por isso que nerd dá tanto dinheiro, sabe? Porque, assim, é muito prazeroso você gastar dinheiro com isso, assim. É sem explicação. Nesse caso desse concerto, eu atingi níveis de satisfação que, assim, eu cheguei em casa, depois a gente tava conversando pelo WhatsApp, quando todo mundo chegou em casa, assim, ainda tava todo mundo sem acreditar, sabe? É um tipo de experiência que eu vou lembrar pro resto da minha vida e que, assim, quero repetir outras vezes. É caro? É caro. Mas o dinheiro bem gasto, sério, o dinheiro bem gasto, mesmo. No domingo, eu iniciei a minha empreitada aí por Star Wars. Raíssa, meu Deus, você não assistiu Star Wars? Calma. Eu já falei sobre isso aqui, teve um último respondendo a testes literários, eu vou deixar nos cards. Acho que saiu alguma coisa, tipo, acho que era um dos testes era qual saga combina perfeitamente com você. E eu acho que eu já tinha respondido um teste desse estilo que tinha dado Star Wars. Esse, de novo, também deu Star Wars. Eu falei, talvez seja um sinal. Eu lembrava de ter assistido algum filme da primeira trilogia ou ela inteira. Só que, assim, a primeira trilogia que eu falo são os episódios 4, 5 e 6. Que Uma Nova Esperança é de 77, se eu não me engano. Eu nasci em 91, então, assim, eu devo ter assistido muito pequena. Porque, assim, na hora que eu comecei a ver, eu falei, gente, tenho memórias. Tenho memórias, e, assim, não é memória, porque, assim, Star Wars é meio difícil você não saber que existe. É meio difícil você não conhecer. Eu acho que é até meio difícil de você confundir com outras coisas, sabe? E tá, eu já me deparei com várias cenas de Star Wars sem ter assistido, por exemplo, os filmes mais recentes dessa última trilogia aí. Já me deparei com várias cenas desde já sei um monte de coisa que acontece. Mas, nesse caso, na hora que eu assisti Uma Nova Esperança, era mais do que isso. É mais ou menos o que aconteceu quando eu reli A Sociedade do Anel. Eu já lembrava que eu tinha lido, mas quando eu li As Duas Torres, eu me lembrei que provavelmente eu reli o começo de As Duas... Eu já li em algum momento da vida o começo de As Duas Torres e tinha apagado a minha memória. Com Uma Nova Esperança aconteceu o mesmo fenômeno, tá? A minha ideia inicial era fazer um vlog, foi uma das 3 trilogias de filmes de Star Wars,
três trilogias e aqueles no meio, né? Rogue One e Han Solo. Mas eu decidi que eu não vou mexer nesse vespeiro, tá? Por quê? Star Wars é muito legal, tá? O que eu achei de Uma Nova Esperança é sensacional. E o que eu acho mais legal é que o filme que foi feito em 77 e ele foi tão bem feito, tão bem gravado, isso para além da história, que é interessantíssima, que os efeitos dele parecem atuais, tá? Tá bem feito, não é, sei lá, quando você vê lá aquela parte que tá os ETzinhos tocando música. Aquilo ali é máscara, né? Que tem pessoas ali usando. Não parece um troço tosco de borracha. Que é o que, diferentemente do que acontece, por exemplo, na primeira série de Star Trek. Que um tempo atrás eu falei, não, eu vou assistir todas as séries que tem de Star Trek. E que eu não tô fazendo aquela rixa de Star Wars vs Star Trek. Eu saio assistindo tudo que tem de nerdice e sou muito feliz com isso. Muito obrigada. E aí eu fui assistir essa primeira série e eu devo ter assistido uns 2 episódios só, porque começou a me incomodar aquele monte de máscara de borracha e que você vê que é borracha. No caso de Star Wars não parece. Então assim, é muito bem feito, é de uma qualidade assim tremenda. Acho que por isso que tem tantos fãs. Por que eu não vou fazer um vlog específico com todos os filmes? Porque assim, gente, eu já tô mais ou menos ligada de como que é a opinião geral dos filmes e das séries da franquia, né? Tem algumas coisas que todo mundo ama e é unânime. Tem algumas coisas que não tanto. Eu sei que Han Solo todo mundo odeia, mas, por exemplo, se eu chegar aqui e falar alguma coisa que às vezes várias pessoas já falaram e que é meio que um consenso entre parte dos fãs, vai ter gente que não vai entender e vai me atacar. Tá? Então eu não vou mexer nesse vespeiro. Já basta eu ter mexido no vespeiro do fandom de The Witcher, tá? Que eu gosto muito de The Witcher, mas parece que tem algumas pessoas que acham que você precisa gostar cegamente das coisas, sabe? Não pode criticar. E que não entenderam o que eu tava falando nos vídeos da resenha, que vieram ser meio até um pouquinho agressivos. E eu acho que não é assim, tá? A gente pode gostar das coisas e ver que elas têm problemas. Eu acho que o fandom de Star Wars, o que me parece de modo geral, é que é um fandom até que entende muito isso. Tanto que, né, tem alguns filmes que muita gente ama, outros filmes que muita gente odeia, outros que, né, tem ali aquela divisão de opiniões, mas eu não quero mexer nesse vespeiro não, tá? Eu não quero não. Então eu só vou falando aqui dos filmes da medida que eu vou assistindo. Eu tô seguindo, gente, uma ordem, porque lá no Disney Plus tem uma ordem cronológica. Eu tô seguindo uma ordem, primeiro só dos filmes, eu vou assistir nessa ordem, por quê? Eu tô levando em consideração que todos os filmes foram lançados primeiro. E que aí, né, tem ali as animações, que essas eu vou deixar pra depois, tá? E depois eu olho uma ordem das animações, porque essas eu vou deixar realmente pra muito depois. E aí, só depois que vieram as séries. Então eu não vou enfiar as séries no meio, nesse momento, tá? Então eu vou fazer a ordem aí de publicação, vamos dizer assim. Mas eu tô seguindo uma homelista do Omelete, na época que ia lançar a sessão Skywalker, que eles falam a melhor ordem para assistir, que seria a ordem de lançamento mesmo, ao que parece. Uma Nova Esperança, tirando em alguns casos, tá? Uma Nova Esperança e depois Rogue One, que já é um filme mais recente, né? O Império Contra-Ataca, Ameaça Fantasma, Ataque dos Clones, A Vingança do Sith, aí vem o filme do Han Solo, O Retorno de Jedi, O Despertar da Força, Os Últimos Jedi e aí a Ascensão Skywalker. É essa ordem que eu estou seguindo, tá? E, voltando para as leituras, eu terminei de ler o 2º volume de Heartstopper. Fofinho, gostei bastante, aquela história toda. Tô ouvindo o audiobook do 2º volume de Tormenta, que se eu não me engano chama O Crânio e o Corvo. E tem um comunicado a fazer a respeito de Tudo é Eventual. Eu tava com dificuldade, né? Vocês acompanharam que eu tava ali com a dificuldade de seguir nesse livro. Eu tenho ele em e-book. Ele é um livro de vários contos do Stephen King, em que quando eu comprei esse e-book, eu comprei principalmente interessada em 1408. Porque eu assisti o filme, achei o filme legal, assim, falei, vou comprar e vou ler. Principalmente interessada nesses contos, mas vou ler todos, né? Aí eu tava lendo a ordem que os contos estão ali no livro, porque eu acho que se o Stephen King organizou aquilo ali daquele jeito, é porque é pra ser assim. E aí, gente, eu tentei, tá? Eu tentei o máximo que deu. O meu último recurso foi baixar o aplicativo da Alexa no celular e colocar a Alexa pra ler pra mim. E não rolou.
tá? Não. E a Alexa lê de um jeito robótico, mas assim, não tava. Confesso pra vocês que a leitura robótica da Alexa não tava mais rápida do que a minha. Porque, nossa, que livro extremamente problemático. Eu desisti. E ele é um dos meus 12 para ler. O que eu vou fazer? Eu vou olhar depois no Kindle, até onde eu cheguei nele. Vou ler o conto 1408, talvez. E vou encerrar essa experiência aí, tá? Eu não sei, eu acho que eu ainda não sei se eu vou considerar ele como abandonado ou como lido. Se der mais de 60%, eu vou considerar ele como lido, tá bom? Ai, gente, horrível. 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 Horroroso. Tem um conto também de A Torre Negra que me fez chegar à conclusão de que A Torre Negra talvez não seja pra mim. Eu comecei a ler A Torre Negra, comecei a ler o primeiro livro e abandonei também. Lá na época que ia lançar aquele filme que eu assisti, não entendi nada. Mas dizem que o filme se passa depois dos livros, então, né, tá ok eu não ter entendido. E aí eu comecei a ler O Pistoleiro naquela época e não gostei, não dei conta de continuar. Acho que abandonei esse livro, assim, antes de chegar a 50%. Não sofri. E o conto de A Torre Negra, que tem tudo eventual, também é horrível. Além disso, assim, eu não tinha reparado isso nesses livros. Eu não me lembro, tá? Nos 2 outros livros do Stephen King que eu li, que são O Iluminado e Salem. Se eu reparei, eu devo ter falado nas resenhas. Tá? Eu acho que O Iluminado tem mais. Que, assim... né? Mas em tudo eventual, isso é escancarado. Tem falas gordofóbicas, falas homofóbicas, machistas, personagens super escrotos. Em alguns momentos os contos são todos extremamente nojentos. E assim, o Stephen King escreve terror. Terror não necessariamente precisa ser nojento. Não do jeito que o Stephen King escreve. Nesses contos de tudo eventual. É horrível. Eu acho que ele escreve... Me desculpem, tá? Eu sei que... eu falei que eu não queria mexer no vespeiro de fã do Star Wars. Eu sei que falando isso aqui eu tô mexendo no vespeiro de fãs do King. Mas assim, como é que o King tem tantos fãs? E eu já vi gente falando que ele escreveu até livros em momentos que ele tava, acho que até bêbado, se eu não me engano, o drogado. Não sei exatamente o que é, assim, essa informação. Mas assim, não é possível que um monte de gente que lê livros do Stephen King não tem uma pessoa que tenha falado que em algum outro livro dele não tenha tipo, percebido que tem esse problema. Porque assim, se ele escreveu isso tudo eventual, essa quantidade de contos com falas machistas, homofóbicas, tem em outros livros dele também, provavelmente. E ninguém fala sobre isso. Tá, ele escreve muito bem. Eu adorei Salem. Eu gostei muito de Iluminado também. Mas, assim, não é possível. Vocês estão... É aquilo que eu falei antes desse take sobre, por exemplo, eu gostar dos livros de The Witcher, mas reconhecer que tem problemas nele. Por exemplo, o Sapkowski, ele não tem uma escrita bonita. Ele tem falas machistas nos livros dele. Tem um momento, em um dos livros, se eu não me engano, é em Batismo de Fogo, eu acho. Não, é em Tempo do Desprezo. Que alguém fala pro Geralt, o Geralt tá numa convenção lá dos feiticeiros, alguém fala pro Geralt, olha em volta. Ele olha pros peitos das feiticeiras, sabe? Isso é escrotíssimo. Eu continuo gostando. Não é possível que dentro do fandom do Stephen King, das pessoas que já leram, não tenha ninguém pra falar, gente, olha só, nesse livro aqui, o Stephen King falou isso aqui de problemático. Ele escreve muito bem, isso é inegável. Falar que tem tal fala problemática não vai anular isso. Agora, esse livro tudo eventual me incomodou de uma tal maneira que, assim, eu quero explicações. Se ele escreveu esse livro num momento em que ele tava doidão e você sabe dessa informação, comenta aqui embaixo. Porque não tem condições de um negócio desse. Me irritou. Tanto que eu tava, não, eu não vou abandonar um livro da minha lista de 12 esse ano. Não vou. Hoje de manhã eu tava com a Alex ouvindo isso pra mim e falei, eu não tô suportando, tá me irritando num nível que poucas coisas que eu li me irritaram. Então assim, paz,
tá? Fênix do Stephen King, paz. Eu amei Salem, gostaria de deixar claro. Vou ler outras coisas do autor. Eu tenho um e-book sobre a Redoma, inclusive. Mas também quero muito ler Dança da Morte, que é um tijolão também. 2 tijolão, né? Mas eu acho que se eu continuar encontrando isso nos livros do autor com muita frequência, porque assim, nesses contos aconteceu tanto que me incomodou. Talvez isso tenha em Salem também, talvez isso tenha Iluminado também, talvez, eu não me lembro agora nesse momento, tá? Faz algum tempo que eu li. Mas nesses contos isso me chamou a atenção. Então, se eu continuar encontrando isso, talvez seja um motor para não pegar mais. Porque, olha, tudo é eventual. Não deu, não. Não deu bom, não. E é uma pena, né? Porque, enfim. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Olá, vlog! Hoje é segunda-feira, dia 28 de novembro. Mês esse que, inclusive, tá parecendo gigante, né? Novembro tá gigante. Eu não sei se é porque o mês teve 2 feriados e eu fiz muitas coisas, mas eu tô com a sensação de que, assim, o mês... Não, assim, não é que não acaba, mas que ele tá, tipo, maior. Engraçado é que as pessoas falam mais isso de agosto, né? Gente, esse ângulo meio esquisito, tá? Se a câmera estiver torta, qualquer coisa assim, vocês me desculpem, mas é porque eu apoiei o celular na estante, porque meu tripé acho que morreu, tá? Aqui, tá todo mole. Isso aqui é novo, tá? Sim, acho que é o dedo. Isso aqui é novo, e eu acho que ele está sentindo... que eu comprei um tripé daquele da Manfrotto, sabe? E tá pra chegar, comprei na Black Friday, e aí eu vou só colocar esse clipezinho que é novo nele, e esse daqui já, assim, né, não aguenta meu celular, porque meu celular é pesado. Então, o que aconteceu desde a última vez que falamos? Eu tô quase terminando o Crânio Corvo, né, que é o segundo audiobook de Tormenta, do Leonel Caldela, que eu acho que do Leonel Caldela, dentro desse universo de RPG, são 3 livros e tem outros 3 por uma autora. Eu vou ver se eu consigo concluir os 3 do Leonel Caldela esse ano. E faltam 60 páginas para eu terminar o Poço da Ascensão de Mistborn. E aí vão faltar 2 livros da minha lista de 12 para ler, que vão ficar para dezembro. Tá? Em novembro eu também li outras coisas que eu não posso falar aqui, que vão entrar em outro vlog, tá? E, gente, estou com medo, tá? Do final de Mistborn. Por quê? Brandon Sanderson, né, já começou com a síndrome dele de George Martin. E aí, você vai ter que ter lido algum livro do George Martin pra saber do que eu tô falando, tá? Porque é isso que eu vou comentar aqui a respeito. Continuamos na saga de assistir Star Wars. O próximo daquela lista que eu acho que eu até li pra vocês, que eu peguei do Omelete, era Rogue One, né? Que é até um filme mais recente, se eu não me engano, Rogue One é de 2010, eu não sei se é 2014 ou 2016. Então, esse realmente eu não tinha assistido nem quando eu era criança, então assim, não tenho nem memórias ocultas de Rogue One, eu não assisti. Gostei muito, tá? E fiquei bastante interessada agora em assistir a série Andor, né? Que é um personagem que aparece, né, em Rogue One. Gostei bastante do filme e de como que eles conseguiram aí linkar o passado, né? Mas num filme que foi feito no passado, que é Uma Nova Esperança, que é de 1977, se eu não me engano, com um filme que se passa até, né, ali antes dele começar. Eu acho que em ordem cronológica é isso. Rogue One vem primeiro, mas que foi feito muitos anos depois. Então, assim, eles conseguiram linkar isso bem. Imagino que algumas técnicas de rejuvenescimento facial aí, de CGI, de efeitos especiais, devem ter sido utilizadas, né? Mas outras coisas eles devem ter só aproveitado.
sabe? E comparando, né, Rogue One com Uma Nova Esperança, é impressionante o quanto que os filmes antigos de Star Wars são bem feitos, gente. Não parece que, assim, tá, tinha recursos de filmagem, né, não tô muito ligada nessas coisas, mas não parece que é tão antigo, se bem que 77 não é tão antigo assim. Mas não parece. Se a gente for comparar, por exemplo, com filmes até mais recentes, vou dar um exemplo. Harry Potter e a Pedra Filosofal. No jogo de quadribol, nas primeiras versões, tá? Eu imagino que agora eles devem ter atualizado isso, ainda mais porque os filmes têm sido constantemente relançados no cinema. Mas quando você olha lá no jogo de quadribol que o Harry cospe o pomo de ouro que ele tinha engolido, na hora que mostra os jogadores de quadribol, tanto da Grifinória como da Sonserina, você consegue ver claramente que é um efeito especial, assim. Não dá nem pra disfarçar. E é tosquíssimo, né? Outro exemplo, Crepúsculo. Ó, eu falando que não ia mexer em vespeiro nesse vlog e comprando briga com um monte de fandom, mas assim, a Renesmee, quando ela é um bebê, aquele efeito ali poderia ter sido mais bem feito, tá? Eu não sei se faltou tempo ou se faltou dinheiro, mas dava pra fazer, porque a Marvel queria até roupa com um efeito especial, então assim, né? Um pouquinho mais de dinheiro que resolvia. E assim, se a gente pensar que Crepúsculo e Harry Potter, que a gente tem, Crepúsculo Amanhecer, parte 2, eu acho, e Harry Potter e a Pedra Filosofal, que são filmes bem mais recentes, né? Amanhecer nem se fala, que Uma Nova Esperança tem efeitos visuais, especiais, até mais bem feitos que esses filmes, e se bobear tudo daquilo ali, ou a maior parte daquilo ali é efeito prático. Então, assim, é surreal o tanto que é bem feito, né? Por que tem tantos fãs? Então, assim, adorei. Ontem eu assisti um outro filme que não tem nada a ver, que, enfim, também é um assunto para outro vídeo. Eu queria ter assistido outro Star Wars, mas eu falei, não, né? Um por final de semana tá bom, tá suave, mas eu já tô, assim, pensando que no final de semana que vem eu vou assistir uns 2, pelo menos, porque muito bom, muito bom. Gente, hoje é sábado, dia 3 de dezembro, e eu vim encerrar esse vlog com vocês, né, porque eu já comecei a editar ele e eu me dei conta que eu não encerrei. Hoje eu fui no Clube do Livro BH e eu acabei de chegar em casa, agora são umas 8 horas da noite, então por isso que eu estou derretendo, tá? E eu tô até aqui paramentado, ó, com a minha blusinha do clube. Foi muito bom, tá? Sempre é muito bom. Dessa vez eu não filmei nada, mas quem tiver curiosidade de saber como que são os eventos do Clube do Livro BH, na edição anterior eu filmei algumas coisas pra vocês, tá? Então eu vou deixar a edição desse vlog em que eu mostro isso nos cards, tá? Dessa vez eu quis só mesmo aproveitar, tá? Inclusive eu distribuí alguns marcadores por lá, então se você chegou a este canal através do Clube do Livro BH, seja muito bem-vindo, tá? Enfim. Bom, terminei, gente. Finalmente terminei o Poço da Ascensão. E assim, eu gostei bastante, tá? Mas deu pra notar na leitura desse livro que ele vamos dizer, ele é o segundo livro da primeira trilogia. Então assim, ele é um livro transitório, tá? Tá bem claro que esse livro aqui foi o primeiro livro foi de apresentação do mundo, então assim, como a gente tava, o primeiro livro é o Império Final, tá? Já tem resenha aqui no canal também, e vou deixar nos cards, tá? O primeiro livro foi para construir esse mundo, então a gente descobriu o que era a alomancia, começou a descobrir quem era essa figura do Senhor Soberano, né? Viu ali a Vin treinando e viu todo o desdobramento do que acontece ali no final do primeiro livro, que eu não vou falar qual é, pra não dar nenhum spoiler, né? E aí, nesse segundo, a gente começa com esses personagens lidando com as consequências do que aconteceu no final de O Império Final. E, ao mesmo tempo, a gente vê a Vin, que é uma alomântica, ganhando força, né? Crescendo, né? Na verdade, assim, aqui já se passou 2 anos, então já tá posto que ela é forte, tá? Ela já treinou, ela já conhece a força dela como alomântica. E aí tem toda essa questão também de quem é esse herói das eras, quem era o Senhor Soberano, tá? Porque no começo tem um diário lá que eles acham que uma pessoa era o Senhor Soberano, mas não é, na verdade, assim, sabe? E que no final do primeiro livro o Senhor Soberano fala uma coisa que, assim, ele estava protegendo as pessoas, só que, assim, proteger as pessoas com uma
ditadura, com um regime que escraviza pessoas, não me parece ser uma boa forma de proteger ninguém, né? Mas aqui a gente vai entendendo o que aconteceu. Ainda acho que, né, Brandon Sanderson, gente, vamos ter mais elementos aí no último livro. Uma coisa que eu achei engraçada nesse livro é que a gente tem aqui um relacionamento romântico, tá? Davin com Elend. Não é o foco principal da história, tá? Vocês podem ler, assim, quem não gosta de fantasia com muito foco em romance, pode ler despreocupado, porque não é o foco principal da história de modo algum. O autor até dá um foco em algumas questões, que é muito engraçado, porque assim, havia uma romântica e o Elend não é. Só que o Elend é agora aqui rei, tá? Então, a Vin não se acha suficiente pro Elend, porque ela veio de uma classe humilde, na cabeça dela ele precisa de uma nobre, né? Alguém que saiba se comportar melhor, que, né? Ele é uma pessoa bem pacífica, então que seja bastante pacífico como ele, né? Porque, né, a Lomancia, né? A Vin, ela conhece a força dela, então ela sabe que muitas vezes o poder dela não é de modo algum pacífico, né? E o Elend acha a mesma coisa, tá? Ele acha que ele não é suficiente pra Vin, que ele, por não ser um alomântico, ela é uma alomântica muito poderosa, e quando ele vê ela em ação, assim, no auge do poder dela, aí é que ele entra mais em crise, assim, o Sazed vai meio que atuar como o conselheiro dos dois em alguns momentos. É divertido ver, assim, porque fica claro o quanto que os dois se gostam e o quanto que eles não se acham o suficiente para o outro, sabe? Os dois acham a mesma coisa. E os dois estão tentando ser pessoas melhores um para o outro. E o autor insere esse conflito aqui. Na hora que ele começou a colocar esse conflito pela primeira vez, eu falei, temos um padrão aqui. Em livro de fantasia, quando existe esse tipo de conflito, de relacionamentos, assim, em qualquer livro. Mas, assim, é que uma coisa muito específica vai acontecer, tá? Com o casal. Quando acontece isso nesse tipo de livro. E aconteceu isso, tá? Acontece bem no final, então vamos ver como que o Brandon Sanderson vai abordar pro próximo livro, que é O Herói das Eras, né? E aí que tá. Ao longo do livro a gente vê aqui relatos de diários, trechos de coisas que o Sazed está pesquisando. Ele acha que tem um personagem aqui que pode ser o Herói das Eras. Tem uma fala, eu falei isso acho que no take anterior que eu tô editando, já editei parte desse vlog, que o Brandon Sanderson insere uma dúvida. Com esse final, eu acho que ainda não tá claro quem que é o Herói das Eras, tá? Então, ainda temos algumas hipóteses aí, tá? Então, é interessante, eu quero ver como é que ele vai construir, terminar essa primeira trilogia, porque, assim, eu não sei nada sobre a segunda trilogia, que agora tem aí o quarto livro sendo anunciado em inglês, mas aqui no Brasil só temos os 3 primeiros por enquanto, tá? Vamos torcer para alguma editora animar, recomprar os direitos de Mistborn aqui no Brasil e trazer de volta, né? Já que o Caminho dos Reis aí fez um sucesso danado, né? Porque Brandon Sanderson, assim, é a fantasia da mais alta qualidade. É muito bom isso aqui. E aí, assim, eu não sei nada sobre essa segunda trilogia. Então, eu não sei. Eu acho que ela se passa... Na segunda trilogia não, na segunda série, porque são 4 livros. Eu sei que ela se passa anos depois do final desse daqui. Então, assim, acabou tudo bem? Não acabou tudo bem? Não sei, porque assim, o Brandon Sanderson, ele às vezes tira umas coisas do bolso, tá? Do bolso. Então, assim, eu não tô com muita esperança de que vai acabar tudo bem. Não tudo bem, assim, porque quando você se afeiçoa a um personagem, eu, pelo menos, o que eu quero? Que o final dele tenha coerência. E outro, assim... Se ele tá sofrendo demais, igual, por exemplo, a Vin sofre, né? Já sofreu muito na vida, coitado. Eu quero que ele acabe bem, né? Eu quero que ele acabe bem. Não sei se é isso que vai acontecer, porque assim, nesse livro ele já matou um monte de personagens que eu gostava. Então, assim, medo, tá? Muito medo. Assim, o Brandon Sanderson, ele tem poucas mulheres nas histórias dele, né? Por exemplo, a gangue do Kyocera, que os personagens centrais são todos masculinos. Nós temos 3 personagens femininas nesse livro aqui com destaque. Uma delas é a Vin. Todas de muita força à sua maneira, tá? Uma delas vai mostrar só mais pro final. Mas não sei, eu acho que isso é uma coisa pra gente se pensar, né? E discutir. Tá, a Vin é uma personagem forte. Você traz o exemplo de Elantris, que também tem personagens, a maioria masculinos.
A Sarena é uma personagem muito forte, eu já citei ela em várias listas aqui do canal de personagens femininas fortes. Vou começar a citar a Vi também. Mas precisa ser só 3? Precisa concentrar toda a força feminina numa personagem só? Enfim, tá? Só dar aquela problematizadinha aqui um pouquinho. Porque aquela história, né? Se tem coisas que me chamam a atenção, eu amei, gente. Isso não anula o tanto que essa história é maravilhosa. Mas é só aquela coisa que eu acho que é bom a gente refletir nas coisas que a gente lê. Refletir e ter pensamento crítico sobre os livros de literatura que a gente lê. Até coisas que nos incomodam, não é de modo algum anular a qualidade ou a importância daquela obra pra gente ou pra qualquer outro fã, tá? É só assim, aproveitar mais a leitura, tá? Bom, gente, é isso, tá? Eu vou encerrar esse vlog, eu preciso terminar de editar ele, porque agora eu mudei, né, os dias de vídeo aqui no canal, porque eu vi que dezembro não ia rolar de soltar nenhum vídeo sábado, e assim, sábado eu quero sair, tá? Quero viver minha vida. Domingo é o dia da preguiça, como diriam meus amigos. Então, assim, aproveitem aí a preguiça de vocês, tá? Agora nós temos vídeos novos aqui no canal domingo, meio-dia, e quarta-feira, às 19 horas. Se eu ver que o horário de domingo, meio-dia não está funcionando, a gente troca, tá? Domingo mais tarde, não sei. Me contem aqui embaixo, por favor, qual horário vocês costumam acessar o YouTube no domingo, tá? Se é que vocês acessam. Beleza? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Me conta aqui embaixo como aí foi o mês de novembro de vocês de leituras, tá? Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha esse vlog para os seus amigos. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e não deixa de me seguir em todas as redes sociais. Os links ficam sempre na descrição do vídeo. Assiste as 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. A gente se vê então num próximo vídeo. Tchau, tchau!